só para a gente fixar bem, né, o que quer dizer o iso e o nel, no caso, quando a gente tiver o nel, a ramificação nel. O iso, o que quer dizer o iso, galera? É um prefixo utilizado quando a valência livre está localizada no carbono primário, como eu já falado antes, né, de uma cadeia ramificada. Normalmente é usado para identificar radicais que apresentam a seguinte estrutura. Então, a gente tem aqui, ó, essa cadeiazinha aqui ramificada. Olha a ramificaçãozinha aqui. Então, eu tenho isso aqui. Pode ser N, se N quer dizer N vezes. Pode ser 1 CH2, como pode ser 10 CH2, tá? Então, pode ser vários CH2, esse Nzinho aí. E a minha valência vai estar sempre no carbono primário, sempre no primeiro carbono, tá? Só que eu não posso chamar ele de N, como a gente viu no propil, no N-pentil, por quê? Porque não é uma cadeia linear, não é uma cadeia, no caso, normal, é uma cadeia ramificada. É um radical de cadeia ramificada. Esse tipo de estrutura aqui, a gente chama de iso, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos, olha. A gente viu os exemplos anteriores, né? Olha, do iso, deixa eu voltar lá. Olha só, o isopropil. Isopropil é o único que é uma exceção, tá, galera? Isobutil, olha ele aqui, tá? Então, eu vou ter esse carboninho primário, aí eu vou ter essa estrutura aqui, que quer dizer o quê? Ramificada. Porque se a gente colocar ele está de uma forma diferente dos outros lá na frente. Se a gente colocar ele numa linha reta, eu vou ter uma ramificação, tá? E aí, no caso, eu tenho 4 carbonos, então vai ser isobutil. Deixa eu ver se tem outro iso aqui. Não, aqui não. Então, vamos voltar aqui. Isohexil, olha só. Aqui a ramificação do carinha aqui, dele. Então, eu tenho aqui o isohexil porque são 6 carbonos. Hexil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho a minha valência no primeiro carbono, tá? Isopentil, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está no primeiro carbono, então vai ser o isopentil ou, pela nomenclatura usual, né, o isoamil, tá? Também pode ser chamado de isoamil. O nel é o prefixo que indica que a valência livre está localizada no carbono primário, tá? Igual esse aqui. Só que a estrutura possui um carbono quaternário, ligado a 3 grupos metila, ou metil, né? Então, assim, eu tenho esse grupinho aqui, pode ser vários CH2, e aí no primeiro carbono está a minha valência, igual a esse aqui. Só que a diferença é que esse aqui, eu só tenho 2 grupos metila aqui, tá vendo? Olha só, olha só. No nel, eu vou ter mais um ligado aqui em cima. Olha ali aqui, mais um ligado aqui em cima. Então, na verdade, eu vou ter esse carboninho aqui, ao invés de ser terciário que nem esse aqui é terciário, que está ligado a 3 carbonos. Eu vou ter um carboninho o quê? Quaternário, ó. 1, 2, 3, 4. Olha o exemplo aqui. Neopentil. 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse carboninho, ele tem 3 estruturas metil, né, no caso. E mais uma aqui, que no caso é esse daqui que vai ter a valência. Então, se eu tenho esse tipo de estrutura, ele é nel. Agora, esse outro exemplo aqui, eu tenho a mesma coisa, ó. Olha ele aqui. O carboninho quaternário, com 3 estruturas metil. E aqui, ó, eu vou ter nessa ponta aqui a minha valência, tá? E aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexil. Nel, por conta desse tipo de estrutura, tá? Dessa valência que está aqui na frente com o carboninho aqui, ó, quaternário com 3 grupos metil. Agora vamos nomear as partes, galera? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer para nomear uma estrutura, tá? De hidrocarboneto. Eu tenho que ver a localização da ramificação, aí colocar a localização da ramificação, o nome do radical e o nome da cadeia principal. Eu falo para vocês começarem pela cadeia principal, tá? Primeira coisa, viu onde é que está a cadeia principal e viu onde é que estão as ramificações? Numera, tá? Numerou tudo, aí identificou. Pega a cadeia principal e coloca o nome. Por exemplo, essa daqui, heptano. Aí depois você pega e coloca o nome, separa, né? Seleciona os radicais e põe os nomezinhos separados. Esse aqui é metil. Qual é a posição do metil aqui? 1, 2, 3, está no terceiro carbono. Então eu vou colocar 3, metil, hífenzinho, né? Tem que colocar hífenzinho em todos, heptano, tá? Então começa sempre, faz dessa forma. Eu acho que fica mais fácil para vocês não se perderem. Observações. A presença de radicais iguais
né? Se eu tiver mais de um metil, eu coloco, na quantidade deles, eu coloco di, tri, tetra e assim vai. Então, se eu tivesse mais um metil aqui, seria dimetil. Se eu tivesse 3 metil na minha estrutura, trimetil, e assim por diante, tá? Pessoal, os radicais diferentes devem ser colocados em ordem alfabética, tá? Mas os prefixos de quantidade não vão entrar nessa ordem. Então, o prefixo di, tri, tetra, penta, não vão entrar nessa ordem alfabética. O exemplo que eu coloquei aqui é do octi-2-eno, né? Então, a gente vai ter o radical etil, o radical metil, sendo que metil vou ter 2, então é dimetil. Então, o que acontece? Se eu tenho 2 grupos metil, eu vou colocar o di na frente, mas esse dimetil não vem na frente da nomenclatura, tá? Por quê? Porque esse di não entra na ordem alfabética. Quem vai entrar? Etil, e M. Vem antes de M. Então, por isso que o etil vai vir antes do dimetil, tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, esse carinha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos na cadeia principal, então ele é o hexano, tá? Cadeia principal hexano. Agora, quais são os radicais? Eu tenho aqui um metil e tenho aqui um etil. Etil começa com E, metil começa com M. Então, quem vem na frente? Etil, pela ordem alfabética. Onde está localizado o etil? 1, 2, 3, no terceiro carbono. Então, 3, hífen, etil, hífen. Onde está localizado o metil? No carbono 2. 2, metil, hexano, tá? Então, é dessa forma que a gente faz. Esse outro aqui, heptano. Qual é a nomenclatura dele? Então, a gente tem 7 carbonos, heptano. Tem um metil aqui no terceiro carbono, então 3 metil heptano. Aqui outro. Eu tenho um hexino, né? Porque eu tenho uma ligação tripla. Olha só a ligação tripla. Olha esse aqui, ó. Vamos olhar para esse aqui, gente. Eu começo a numeração próximo sempre à extremidade que está perto da minha insaturação, tá? Então, eu olho a insaturação. Eu vou começar daqui de cima? Não, porque senão a insaturação vai ficar no final da cadeia. Eu vou começar nesse primeiro carbono aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hex. Se é uma ligação tripla, ino, né? Então, vai ser um hexino. Só que ele está no carbono 1, então hex, 1 ino. Vocês também podem ver por aí outro tipo de nomenclatura, além desse, um hexino, tá? Que era até a nomenclatura anterior. Mas das duas formas, tá? Vocês vão ver. O principal que eu quero que vocês entendam é essa aqui, hex, 1 ino, tá? Agora, onde é que estão os radicais? Vamos lá. Eu tenho um etil e tenho um metil. O etil vem na frente porque ordem alfabética. Vem na frente do metil. Onde está localizado o etil? Carbono 3. Então, 3 etil, 4, olha o 4 aqui, metil. Olha o metil aqui no carbono 4, tá? Então, é dessa forma que a gente faz. Olha, outro exemplo. Eu tenho 6 carbonos na cadeia principal, ele é um hexano, tá? E tenho um metil aqui, outro metil aqui, outro metil aqui. Como é que a gente faz essa nomenclatura? Bom, se eu tenho 3 grupos metil, eu vou ter um trimetil, tá? Só que, quando eu vou colocar a numeração, eu também tenho que repetir, colocar todos os números onde estão localizados os meus radicais. Então, está localizado no carbono 2, então eu coloco 2. No carbono 3, eu coloco 3. No carbono 5, eu coloco 5. Então, vai ficar 2,3,5 hífen trimetil hexano. Vocês estão vendo que aqui não tem um hífen? Quando a gente tira o hífen, a gente vai tirar o H, tá? Porque não se fala etil hexano, no caso, tudo junto com o H. Se a gente deixa o H, a gente coloca o hífen como está aqui, tá? Como está aqui em cima também, certo? Outro exemplo. Aqui, né, tô ratificando mais ainda, né, sobre as regras. Então, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação, como eu já tinha falado, e escrever seu nome indicando a posição da insaturação. Então, como eu falei antes, ó, hex e 1 ino, olha o hexino aqui, tá? E os radicais, no caso, as ramificações a gente coloca depois.
Considerar cada ramificação como grupo substituinte, dar seu nome e sua posição, como eu falei para vocês. Então, eu tenho um metil aqui e um etil aqui. Então, o nome dele vai ficar 3-etil, 4-metil, hex e 1-ino, tá? Isso aqui é só para afirmar o que eu já tinha falado antes, tá, gente? Para vocês colocarem aí direitinho no entendimento de vocês. Então, é isso, galera. Fechamos aqui essa aula. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, sabe que é só entrar em contato. Um abraço, boa semana, fiquem com Deus.